Olá, sétimo ano. Então, dando continuidade na nossa trilha da aprendizagem da semana 10, hoje nós vamos ver, então, a nossa aula 49, que é operações com números racionais, né? E aqui, então, no cálculo de volume e capacidade de um cubo. Então, nós vamos passar lá para nossas considerações da aula 49 agora, ok? Então, assim, nessa aula nós vamos relembrar as operações com números racionais envolvendo volume e transformações de unidades de volume de um cubo. Então, só para lembrar lá, a unidade de medida no sistema internacional, né, de volume é sempre o metro cúbico, ok? E daí nós temos, então, o metro cúbico e lá nós temos os submúltiplos, então, do metro cúbico, né? Decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, ok? Então, aqui 1 metro é igual a 10 decímetros. Assim, então, podemos verificar que o volume ocupado por 1 metro cúbico vai ser, então, 1000 decímetros cúbicos, né? Onde, por que nós temos, então, 1000? Porque nós temos 10 vezes 10 vezes 10. Então, nós vamos chegar, então, em 1000. Então, aqui nós temos um exemplo. Qual dos paralelepípedos tem volume igual ao do cubo representado ao lado? Então, vamos acompanhar aqui na nossa próxima página, né? Então, nós temos lá um cubo, tá? Que tá aqui do ladinho. Esse cubo, então, ele tem dimensão 6 decímetros, olha só. Então, ele tem 6, aqui também ele tem 6 decímetros, e aqui a altura dele também é 6 decímetros, né? Porque o cubo tem todas as dimensões, então, iguais. Então, como que eu calculo o volume desse cubo para eu descobrir quanto que ele tem, então, aqui, para eu fazer a correspondência com o paralelepípedo aqui? Então, assim, aqui eu vou multiplicar, então, 6 vezes 6 vezes 6, né? E aqui, então, eu vou descobrir qual que faz a correspondência com ele, fazendo a mesma coisa. Para descobrir o volume desse cubo aqui, desse paralelepípedo, eu vou ter que fazer, então, 7 vezes 6 vezes 6. Esse eu vou ter que fazer 8 vezes 3 vezes 5. E esse eu vou ter que fazer 10 vezes 3 vezes 3. E esse 3 vezes 9 vezes 3. Então, se nós, né, acompanhando aqui a nossa resolução, então, aqui agora, se nós fizermos, então, o cálculo lá do primeiro paralelepípedo, nós vamos chegar em 252 decímetros cúbicos. O cálculo do segundo, nós vamos chegar em 120 decímetros cúbicos, não, desculpa, volumes cúbicos. 252 volumes cúbicos. 8 vezes 3 vezes 5, 120 decímetros cúbicos. Calculando, então, o volume desse paralelepípedo aqui, nós vamos chegar em 90 decímetros cúbicos. E aqui nesse quarto aqui, paralelepípedo, nós fazendo o cálculo aqui, nós vamos chegar em 216 decímetros cúbicos. Calculando o volume desse cubo aqui, nós vamos chegar em 216 decímetros cúbicos. Então, o paralelepípedo que nós vamos ter, então, correspondente com a mesma quantidade de volume do cubo, vai ser, então, esse nosso quarto paralelepípedo aqui, certo? Então, por isso que ele está assinalado aqui, ok? Daí, nós vamos passar lá para os nossos exercícios da aula 49, né? Que está aqui, bem no finalzinho da página, que não tem o exercício, nós vamos para outra página, que é essa aqui, ok? Então, aqui diz assim, ó, Rui construiu o aquário conforme a figura abaixo. Então, nós temos um aquário, tá? Ele mede 40 centímetros por 50 centímetros por 1,20 metros. Então, o que nós precisamos nos atentar, então, aqui? Nós vamos calcular o volume. Então, eu preciso multiplicar comprimento, largura e altura. Só que as nossas unidades, olha só, aqui estão em centímetros e aqui está em metro. Então, eu preciso descobrir o volume desse nosso paralelepípedo aqui, mas de forma que as unidades sejam todas iguais. Então, eu vou transformar, né? Como eu quero a capacidade em litros, então eu já vou achar a minha resposta, que fica mais fácil, em metros cúbicos, né? Então, aqui eu vou fazer, então, 40 centímetros, eu vou dividir por 100. Então, vai ser 0,40 metros. 50 centímetros eu vou dividir por 100, porque eu vou transformar em metros, eu vou ter 0,50 metros. Então, eu vou multiplicar, para calcular o volume dele, eu vou multiplicar 1,2 vezes 0,5, ou vezes 50, tanto faz, né? Vezes 0,40.
Fazendo tudo isso aqui, eu vou encontrar a minha resposta em metros cúbicos. Nós sabemos que cada metro cúbico cabe em 1000 litros. Então, depois que eu achar a minha resposta, eu preciso multiplicar por 1000. Multiplicando, então, por 1000, eu vou ter, então, aqui a resposta do meu exercício. Então, precisamos multiplicar, né, as grandezas aqui, esses comprimento, largura e altura. Vão achar a resposta em metros cúbicos, mas a resposta é em litros. Cada metro cúbico cabem, né, 1000 litros. Então, a gente precisa fazer a multiplicação aqui no final, e daí vocês vão chegar na resposta do exercício de vocês, ok? O exercício número 2, eu vou pedir então para que vocês façam o cancelamento desse exercício, porque assim, ó, quantos cubos iguais a estes, que tem 1 centímetro cúbico de volume, eu precisaria colocar dentro da figura abaixo para não sobrar nenhum espaço interno. Então, assim, nesse exercício aqui está faltando a figura abaixo, não tem a figura abaixo. Então, a gente não tem, né, como visualizar essa figura, então, para a gente poder responder o nosso exercício, ok? Então, assim, nós finalizamos, então, a nossa aula 49.